no canto terceiro dos Lusíadas, Camões imagina o Vasco da Gama a explicar ao Samorim o mapa da Europa. Bom, vai indicando os vários países e depois diz-lhe: eis aqui, quase cume da cabeça de Europa toda, o reino lusitano, onde a terra se acaba e o mar começa, e onde Febo repousa no oceano. Febo, como sabem, mas não sabem, vou a saber, Febo é o sol. Portanto, era ali, em Portugal, que a terra acaba e o mar começa, e o sol repousa no oceano. Como sabem, no Cabo da Roca está lá um letreiro que tem exatamente esses versos do Camões. Dizem que é ali o ponto mais ocidental da Europa. Ora bem, isso não é verdade. Isso é um lapso geográfico. O ponto mais ocidental da Europa está agora o meu telespectador a vê-lo. Está diante dos seus olhos. É aquele baixio de rochas pretas onde se vê a espuma branca das ondas. Com mais exatidão até, nem é o baixio, é o rochedo que está um bocadinho ao largo e que se chama rochedo de Monchique. Como todos sabem, Monchique é uma serra no Algarve, que é uma indicação de que isto foi povoado por algarvios. Este lugar em que estou é Feijão Grande, uma freguesia na Ilha das Flores, Açores, claro. É longe de Lisboa, como se sabe. Eu posso lhes dizer, tenho aqui um GPS que me dá-me exatamente a distância a que estamos de Lisboa. É curioso. Rigorosamente 1900 quilómetros de Lisboa. Eu acho que é importante isto. Os portugueses atiraram com a Europa 1900 quilómetros mais no sentido do Ocidente, porque os Açores, é claro que são a Europa. Costuma-se dizer, os navegadores chegaram aqui, não se sabe bem quando, mas calcula-se que em 1452, chegaram aqui e viram tanta flor, puseram a Ilha das Flores. É curioso, os portugueses nunca foram assim muito sensíveis às flores. E dizer assim flores em geral, se fossem rosas, se fossem cravos, se fossem crisântemos, não, flores. Flores viram eles por toda a parte. Nessa altura, a madeira era um verdadeiro ramo de flores. Eu acho muito mais provável que eles tenham chegado aqui em tempo de flores. Nessa altura chamava-se tempo de flores à Páscoa. Bom, mas isso é uma hipótese. Hoje a ilha está realmente cheia de flores. As famosas hortenses azuis, mas tudo isso foi metido aqui não há muito tempo, no século passado. Os habitantes da Ilha das Flores chamam-se florentinos. Florentinos como os naturais de Florença. Ora bem, os florentinos, todos à uma, juram que a sua ilha é a mais bonita de todo o arquipélago. Eu acho que é muito difícil a gente nestas coisas estar a dizer quem é um, quem é dois. Lá que esta ilha é uma coisa maravilhosa, isso não há dúvida. Muito alta, depois nas montanhas que são revestidas de uma vegetação enorme, abrem-se grandes lagoas que refletem o céu, nos bosques andam aves e isto é realmente paradisíaco. E a gente nem percebe assim bem como é que uma terra, um lugar tão bonito, como poucos haverá no mundo, é tão pouco visitado. O turismo quase não chega aqui, é claro, a razão é sempre a mesma, é a distância. Isto é longe, bom, mas que diabo, há ilhas no Pacífico que ainda são mais longe e estão cheias de gente.
Há outras razões, sabem que, por exemplo, de Lisboa a Londres, quem quiser ir e vir de avião, paga 30 e poucos contos. Mas para vir aqui às Flores, paga 50 e muitos contos, quase o dobro. É claro, mesmo assim, eu acho que vale a pena vir. Em algumas das lagoas há lendas que eu julgo que ainda se relacionam com os primeiros tempos do povoamento. Esta que está na nossa frente, como veem, uma pequena lagoa que está no fundo de uma enorme cratera, tem ligada a lenda dos dois irmãos. A lenda é esta. Tudo isto, tudo quanto se pode avistar com os nossos olhos, pertencia a um povoador, a um só. E isso é impossível, porque as quantidades de terra eram enormes. Mas o povoador tinha 2 filhos e resolveu decidir que quando morresse ficava metade para cada um. Eles souberam e cada um decidiu livrar-se do outro para ser o único herdeiro. Então combinaram à boa paz que viriam ao centro da sua enorme fazenda. O centro era exatamente ali onde está o lago, e que ali fariam a partilha, dividiriam a fazenda ao meio. Realmente cada um deles trazia uma arma para, ao chegar lá, apanhava o irmão desprevenido e matava-o. Mas o que é que aconteceu? Aconteceu que eles vieram por aí e quando chegaram aqui a uma altura destas, viu-se toda a cratera era um lago imenso. Um lago onde eles não podiam penetrar, porque está claro, ficavam afogados. E o lago não estava lá na véspera, quando eles fizeram a combinação. Eles acharam que aquilo era um sinal da providência, a impedi-los de cometerem um negro crime, e então abraçaram-se e ficaram amigos até hoje. Esta lenda, que não é, como veem, uma lenda hagiográfica, não tem nada a ver com santos, com cultos, é uma lenda ligada às partilhas das grandes frações da ilha dadas aos primeiros povoadores. E é verdade, neste sentido é que a lenda tem interesse. Essa divisão podia ter originado lutas de morte, pequenos feudalismos. Não. Todos os povoadores em todas as ilhas açorianas souberam sempre viver em paz. O principal edifício histórico da ilha é este convento de São Boaventura. Esta expressão São Boaventura tem um sentido. É que o fundador do convento queria comemorar a boa ventura que teve de receber ainda a notícia da restauração de Portugal. Hoje é um museu histórico e etnográfico muito interessante. Aqui se registram as várias fases económicas da vida da ilha, é claro, com particular relevo para as coisas marítimas. Isto, por exemplo, é a miniatura de um barco feito em osso de baleia. Tudo isto é osso de baleia. Esses dentes de baleia com saudades de casa são bonitos, mas impressiona-me particularmente uma miniatura que além se guarda e que é só isto. Era um navio que já vinha com mais de 100 dias de viagem, porque ele vinha lá da Nova Caledónia, vinha carregado de níquel, fez a rota terrível do Cabo de Horne. Os rapazes, os marinheiros, vinham a morrer já com o escorbuto e aproximavam-se dos Açores ansiosamente para poderem encher os porões de laranjas e salvar assim a vida. Bom, só que o navio bateu aqui nos rochedos, partiu-se, a maior parte da marinhagem morreu, entre os poucos salvados veio, trazida pelas ondas, aquela caixa que durante os longos dias da travessia
o marinheiro tinha feito. E quando eu andava na instrução primária, na 4ª classe, o meu professor obrigava-nos a saber uma data de coisas de cor. Uma delas era Arquipélago dos Açores, Grupo Oriental, Santa Maria São Miguel, Grupo Central, Terceira São Jorge, Faial, Pica Graciosa, Grupo Ocidental, Flores e Corvo. E portanto há quase 70 anos que eu sei de cor esta lista de ilhas. Bom, o que não sabia e só agora aprendi é o essencial sobre elas. 9 ilhas, 9 almas. A Santa Maria, que salvou Colombo. São Miguel, com a mística tradição das 7 cidades. Terceira, e aquela espantosa vista da Angra, olhada do Monte Brasil. E São Jorge, com o queijo incomparável. O Faial, cais das lembranças dos grandes aventureiros. O Pico, com a neve branca a brilhar sobre o azul do Atlântico. A Graciosa e aquele cenário incomparável, gelado no tempo, que é a Vila de Santa Cruz. As Flores, com montanhas, lagos a refletir o céu e os roucinóis a cantar nos bosques. E o Corvo que eu não conhecia, de que só sabia o nome, Corvo que é o nome feio e preto. E hoje sei que nisso o Corvo é igual às suas 8 irmãs açorianas. É uma terra que, uma vez vista, nunca mais se esquece. Olhada do mar, até parece pequena, um rochedo, mas a gente sobe ao alto. O que se vê é isto. Isto é a caldeira do Corvo. Nunca ninguém subiu aqui que não dissesse. É um dos lugares mais impressionantes do mundo. A história da Ilha do Corvo é diferente da de todas as outras ilhas açorianas. Começou por ser descoberta mais tarde que as outras, juntamente com as Flores, quando os portugueses que viviam nas ilhas já andavam naquele afã de descobrir as terras do Ocidente, lá onde o sol morria, descobrir o novo mundo que afinal veio a ser achado pelo Colombo. Andavam nisso quando tropeçaram aqui, nestas ilhas inesperadas, Flores e Corvo. Depois, o povoamento foi muito difícil. Compreende-se perfeitamente, o país tinha 1,5 milhão de habitantes, não havia sobras, e já estava a ser povoada a Madeira, ilhas em Cabo Verde e aqui os Açores, onde nas outras ilhas já havia terras desbravadas, já havia casas de gente, já havia ermidas. Para que é que eles haviam de vir aqui para este penhasco solitário, longe de tudo e onde faltava tudo? Por isso, eu acho que o povoamento do Corvo terá começado cerca de 100 anos depois de iniciado o povoamento das outras ilhas açorianas.
essa diferença de 100 anos teve consequências cruéis, porque nas outras ilhas as terras eram dadas aos colonos. Bom, não custava nada dar aquilo que não se sabia se valia alguma coisa. Agora aqui já não era assim. Tinha-se visto que aquelas terras dadas eram belíssimas terras para dar pão e para dar vinho. Portanto, aqui não eram dadas. Aqui eram apenas empresadas. E empresadas contra pagamentos extremamente pesados. No século XVIII, o que esta pobre gente pagava para poder trabalhar a terra eram 40 moios de trigo e 800 varas de pano de lã. Bom, sabem que o moio eram 60 alqueires. E o alqueire, pelo menos o alqueire de Lisboa, era perto de 14 litros. Portanto, isto de 40 moios eram mais de 30 mil litros de trigo, tirado de terras pobres. As varas, as tais 800 varas de pano de lã, isso correspondia à tosquia de mais de 1000 ovelhas. Quero-vos dizer que, com isto, não ficava cereal absolutamente nenhum para esta gente comer e não ficava tecido absolutamente nenhum para esta gente vestir. Quer dizer, eles passavam fome e vestiam-se de farrapos. O pão que comiam era o pão da junça. A junça é uma erva que nas outras ilhas servia para engordar os porcos. E aqui era com ela que a gente se alimentava. Essas condições desumanas duraram todo o século XVII, todo o século XVIII. Eles chegaram a mandar dizer ao rei, no tempo do Marquês de Pombal, que pediam que lhes desse qualquer lugar do mundo, por mais longe que fosse, para lá se irem instalar, porque aqui ninguém podia viver. Mas o Pombal não lhes deu nenhum bocado do mundo. As condições só se alteraram quando o Dom Pedro, o rei Dom Pedro IV, esteve na Terceira. Aí, velhos aqui do Corvo foram à Terceira, pediram para ser recebidos e mostraram ao ex-imperador do Brasil o seu negro pão. Disse que o mozinho da Silveira, impressionado, disse: isso não pode ser, nem os animais o comem. E também se conta que o mozinho da Silveira aboliu todos esses direitos. Não é verdade, não é verdade. Mas reduziu a 50%. Bastou esses 50% para que aqui tudo mudasse e as pessoas passaram a ter uma vida pobre, mas possível. Além dos tributos feudais, um outro flagelo sufocava a ilha. Eram os piratas. Aqui no Corvo há imensas histórias de piratas. Há até algumas que se contam ainda assim, a meia voz, que os próprios corvinos preferem que se não saibam. Mas eu vou falar nisso. Agora há poucos anos, já em 93, a Câmara Municipal publicou, e fez muito bem que publicou, uma folha volante. Veio à estampa em Lisboa, está aqui, no ano de 1632, e cujo título é este: Relação breve e muito verdadeira da maravilhosa vitória dos moradores da Ilha do Corvo contra 10 poderosas naus de turcos. Bom, a história que contam é esta:
nesse ano, 32, em junho, apareceram aqui, diante da povoaçãozinha do Corvo, 10 grandes naus de turcos, com canhões, com escopetas, com meteram os navios diante da vila, desembarcaram a tripulação, mas é claro, os corvinos valentemente treparam aqui para as serras. A única arma que eles tinham eram pedras. Eu fiquei a saber por aqui que chamavam galgas. As galgas, é curioso, é daí que vem galgar, passar por cima. E atiravam as galgas para cima dos turcos. O combate durou todo o dia, os turcos, pum, pum, com as suas escopetas, com os seus canhões, mas os nossos rapazes atiravam as galgas, mataram muitos turcos. Quando chegou ao fim do dia, o mar estava vermelho de sangue e havia cadáveres por toda a parte. E dos nossos? O único que apanhou um tiro foi um que levava um barrete igual a este é o barrete aqui dos corvinos, um barrete assim, e o tiro entrou por aqui, saiu por ali, e mandaram esta relação para Lisboa com uma prova evidente. A prova era o tal barrete com o tal tiro que entrou e saiu. Esta é que é a verdadeira relação. Bom, lá que havia constantes ataques de corsários, é verdade. Era raríssimo o ano em que não caíam sobre a ilha chusmas de piratas que saqueavam tudo. Eles roubavam os meninos dos berços para os vender como escravos. Eles roubavam o gado nos montes. Eles levavam as tulhas do cereal e as pilhas da lã. Levavam tudo. Os moradores fizeram então uma promessa à Senhora dos Milagres. Quando passasse um ano completo, sem que os piratas saqueassem a ilha, os moradores prometiam acender aqui, à volta do monte, um cordão de luz. Era uma espécie de rosário. Não era bem um rosário, era um terço. 55 lâmpadas. 55 são as 50 Ave-Marias mais os 5 Padres Nossos. 50 lâmpadas com o óleo do fígado do albafar. Bom, a verdade é que poucas vezes os corvinos tiveram de cumprir a promessa. Todos os anos os piratas apareciam. Parece que a Nossa Senhora acudia mais pelos piratas que pelos corvinos. E então aconteceu uma coisa que não podia deixar de ser, e eu acho que isto é que é importante, isto é que é uma lição para toda a gente. Aqui, os corvinos resolveram aliar-se aos piratas. Permitiram que eles viessem aqui, eles já não faziam mal nenhum, e pacificamente metiam nos seus barcos água para matar a sede, hortaliças frescas, carne das poucas ovelhas que escapavam ao tributo. Os corvinos não gostam que isto se conte. Bom, mas isto é uma lição de sempre, é uma lição para aprender. Quando o desespero é muito, os homens deixam de saber distinguir entre os piratas e os deuses.